A paz do Senhor. Hoje eu vou compartilhar com você semente, o princípio do reino. E quero já te pedir que, por favor, fique até o final do vídeo, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seus comentários, deixe sugestões de vídeo que você queira que eu grave para você. Eu te agradeço muito pelo apoio. Muito obrigado. Eu quero compartilhar com você princípios do reino. E hoje eu quero falar sobre a semente. A semente é um princípio do reino. E quando a gente quer compreender algumas coisas do reino de Deus, e biblicamente falando, temos que ir a Gênesis. Gênesis é o princípio de tudo, é o início da criação. E no capítulo 1 de Gênesis, no verso 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Eu que falo para você, e você que me ouve agora, somos fruto de uma semente. A semente foi plantada, nós germinamos, nascemos, crescemos e estamos aqui nessa vida produzindo também sementes para ser plantada na vida de outras pessoas. Deus nos fez também frutíferos para também frutificar na vida de outras pessoas. E Jesus estava falando em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o 29, ele fala sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E os discípulos também não entenderam muito e depois eles perguntam para Jesus para que explique essa parábola. E a partir do verso 14, que eu vou ler com você agora, Jesus explica para os discípulos. Diz assim, no verso 14 de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 14, o semeador semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados no lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Disse-lhe mais: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está encoberto, senão para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: Atendei aos que ouves. Com a medida com que medes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Disse também: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesmo produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga.
Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. O semeador semeia a palavra. A palavra está contida na Bíblia. E a palavra também é uma semente, porque o verbo, a palavra, ela se fez carne e se manifestou entre nós, ela se tornou vida entre nós e andou aqui como ser humano para nos ensinar todas as coisas e todos os princípios. A palavra é a semente. Nesse caso, a palavra de Deus é a semente. Tudo na terra é produto de semente. Nós já vimos aqui a leitura que fizemos em Gênesis. Sem semente, nada acontece. A semente precisa ser plantada. Ore com base na semente do milagre que você quer colher. O milagre é financeiro? Busca uma semente da palavra na Bíblia sobre milagres financeiros. Cumpra todas as instruções. Geralmente, milagres financeiros precisa de uma semente financeira. Precisamos plantar uma semente financeira. Milagres de cura, precisamos buscar uma palavra na Bíblia que diz a respeito de cura e meditar nela até que aquela palavra se torne vida na nossa vida e nós possamos crer sem duvidar, declarar até que a palavra se torne vida e ela venha germinar, produzir a espiga, o grão cheio na espiga, né, e depois a ceifa. Plante a semente correta para a colheita específica. Você não pode ou não deve orar com base financeira se você quer uma semente de cura. Você não pode orar com base na palavra de cura se você quer uma vitória financeira. Então, a semente precisa ser específica para o que você quer colher. Que tipo de semente está plantada no teu coração? Que tipo de semente você tem falado? A boca fala o que o coração está cheio. Existe um tempo para a semente se transformar em planta. A semente, uma vez plantada, a terra por si só frutifica. Né? O agricultor, ele prepara a terra, ele planta a semente e ele cuida até que venha a colheita. Então, nós não podemos deixar de cuidar da semente. Né? Jesus fala em Lucas uma parábola de uma viúva que ela incessantemente importunava um juiz. E até que o juiz disse, eu não temo Deus nenhum, né? Mas como essa viúva me importuna tanto, eu vou dar vitória para ela. E aí a Bíblia continua falando, e não fará Deus muito mais do que aquele iníquo juiz para aqueles que ele ama? Né? Então, é plantar a semente, regar, cuidar, continuar crendo, continuar cuidando até que vem a colheita, porque a colheita é certa. O que acontece é que muitas vezes nós pedimos algo ou oramos e desistimos. Passa um dia ou dois, nós não sabemos nem que oração fizemos. Né? A semente entra no seu coração, você medita na palavra de Deus, medita, né? Ou seja, rega, cuida, tira as ervas daninhas, cuida, e ela se torna vida. Então germina, nasce a planta, gera o fruto e depois a colheita. O homem não pode criar a semente. A boa semente é dada por Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, 10, diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto das vossas justiças. Então ele dá a semente para você plantar. A semente de cura, o Senhor já te deu. Jesus levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Pelas pisaduras e pelas suas feridas, vós fostes sarados.
Então, a enfermidade ela está ilegal no seu corpo. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, a enfermidade está ilegal. Então, você tem que ir diante do juiz do universo e plantar a semente que ele mesmo te deu para que você colha o fruto da cura na sua vida. Seja cura física, seja cura emocional ou espiritual. Mas cuidado, né? O semeador semeou a semente, mas Satanás vem e rouba a semente. Eu estou falando para você e agora a sua fé está sendo aumentada, mas cuidado para Satanás não roubar essa semente, né? Que ela frutifique em você e você continue regando, regando, regando e você vai ter vitória. Em cada semente Deus coloca a genética para produzir segundo a sua espécie. Deus fez o coração para ser uma terra fértil. O que você plantar vai reproduzir. Semeie a boa semente. A terra é fértil, o coração. Sementes boas e sementes vão dar frutos. O carnal fala coisas más e suas palavras produzirão coisas más para ele mesmo. O espiritual fala coisas boas e suas palavras produzirão coisas boas para ele mesmo. Preste atenção, tudo que você plantar é você mesmo que vai colher. Se você plantar palavras de maldição na vida de uma pessoa, quem vai colher é você. Se você plantar palavras de bênção na vida de uma pessoa, quem vai colher é você. Se você plantar palavras de vida na sua vida, quem vai colher é você. Se você plantar palavras de derrota, de maldição, quem vai colher é você mesmo. Se você plantar semente de morte e de derrota, quem vai colher morte e derrota é você. Se você plantar semente de vida, né, e de sucesso, quem vai colher é você. Deus colocou a semente, Ele te deu a semente ao semeador, né? Então, é a sua fé, né, essa certeza que o Criador de todas as coisas, desde lá de Gênesis, Ele produziu semente, né? Ele deu semente ao que semeia. A palavra de Deus é semente de vida e de paz. Que semente você planta? Em João 6:63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Você nasceu de novo de uma semente incorruptível. A palavra de Deus é incorruptível. E a palavra de Deus, ela se fez carne e habitou entre nós e provou que é incorruptível. O Senhor Jesus viveu essa vida aqui, sem pecado, sem corrupção, e se entregou na cruz do Calvário. A morte não pôde deter, a morte não venceu Jesus, a morte, o mal não matou Jesus. Na cruz, ele se entregou ao Pai, porque a morte não pôde deter, ele venceu a morte, né? E por isso nós temos essa viva esperança, nós temos essa esperança que se plantarmos a semente, ele é fiel, porque ele vela pela sua palavra. Deus vela pela sua semente, né? E se a semente for semeada no terreno fértil, você cuidar, você regar, você manter cuidando, você vai colher. Você vai colher o que o Senhor plantou no teu coração. Em 1 Pedro 1:23 diz assim: tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Você nasceu de novo, né, pela semente incorruptível, que é Jesus, que continua vivo e que permanece eternamente. Em Provérbios 4:20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Verso 24: desvia-te da malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Provérbios 18:20 e 21. O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos teus lábios se fartará. A morte e a vida está no poder da língua,
e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quer dizer, seja morte ou seja vida. O que você declarar, você vai comer. Se você falar que está difícil, que não vai conseguir, que não vai avançar, você não vai conseguir, não vai avançar, vai continuar mais difícil ainda. Mas se você declarar que a dificuldade não é maior do que o teu Deus, que maior é o que está em você do que o que está no mundo, maior é o Senhor que já venceu por você, e você, como Jesus venceu, você vai vencer também, você vai ser vitorioso. O que você vai falar vai determinar a sua vida e o que você vai colher. Em Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, Deus não deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ele vai colher, ele vai ceifar. Supere você mesmo, mude as suas palavras e a sua vida mudará. Deus te abençoe. Não plante palavras de morte, plante palavras de vida, porque Deus já te deu vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O semeador semeou a boa palavra no teu coração e ele vela pela palavra dele. A palavra do Senhor não voltará vazia. Em o nome de Jesus. Um grande abraço, Deus vos abençoe. Compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Deus seja louvado. Em nome de Jesus.